Meus irmãos, bom dia, que a graça e a paz seja convosco, amém. Vamos abrir a palavra de Deus, o primeiro livro de Samuel, capítulo 14, leitura do verso 1 ao verso 23, eu leio e os irmãos ouçam atentamente. Primeiro livro do Samuel, capítulo 14. Sucedeu que um dia disse Jonatas, filho de Saul, ao seu jovem escudeiro: Vem, passemos a guarnição dos filisteus, que está do outro lado. Porém não fez saber a seu pai. Saul se encontrava na extremidade de Gibeá, debaixo da romeira, em Migron. E o povo que estava com ele era cerca de 600 homens. Aías, filho de Aitube, irmão de Icabô, filho de Finéias, filho de Eli, sacerdote do Senhor em Siló, trazia a estola sacerdotal. O povo não sabia que Jonatas tinha ido. Entre os desfiladeiros pelos quais Jonatas procurava passar a guarnição dos filisteus, deste lado havia uma penha íngreme, e do outro, outra. Uma se chamava Bozé, a outra Sené. Uma delas se erguia ao norte, defronte de Micmas, a outra ao sul, defronte de Geba. Disse, pois, Jonatas ao escudeiro: Vem, passemos a guarnição destes incircuncisos. Porventura o Senhor nos ajudará nisso, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Então o seu escudeiro lhe disse: Faze tudo segundo inclinar o teu coração. Eis-me aqui contigo, a tua disposição será a minha. Disse, pois, Jonatas: Eis que passaremos aqueles homens e nos daremos a conhecer a eles. Se nos disserem assim: Parai até que cheguemos a vós outros, então ficaremos onde estamos e não subiremos a eles. Porém, se disserem: Subi a nós, então subiremos, pois o Senhor nos entregou nas mãos. Isto nos servirá de sinal. Dando-se, pois, ambos a conhecer a guarnição dos filisteus, disseram estes: Eis que já os hebreus estão saindo dos buracos em que se tinham escondido. Os homens da guarnição responderam a Jonatas e ao seu escudeiro e disseram: Subi a nós, e nós vos daremos uma lição. Disse Jonatas ao escudeiro: Sobe atrás de mim, porque o Senhor os entregou nas mãos de Israel. Então trepou Jonatas de gatinhas e o seu escudeiro atrás, e os filisteus caíram diante de Jonatas, e o seu escudeiro os matava atrás dele. Sucedeu esta primeira derrota, em que Jonatas e o seu escudeiro mataram perto de 20 homens em cerca de meia jaeira de terra. Houve grande espanto no arraial, no campo e em todo o povo. Também a mesma guarnição e os saqueadores tremeram, e até a terra se estremeceu, e tudo passou a ser um terror de Deus. Olharam as sentinelas de Saul em Gibeá de Benjamim, e eis que a multidão se dissolvia, correndo uns para cá, outros para lá. Então disse Saul ao povo que estava com ele: Ora, contai e vede quem é que saiu dentre nós. Contaram, e eis que nem Jonatas e nem o seu escudeiro estavam ali. Saul disse a Aías: Traze aqui a arca de Deus, porque naquele dia ela estava com os filhos de Israel. Enquanto Saul falava ao sacerdote, o alvoroço que havia no arraial dos filisteus crescia mais e mais, pelo que disse Saul ao sacerdote: Desiste de trazer a arca. Então Saul e todo o povo que estava com ele se ajuntaram e vieram à peleja. E a espada de um era contra o outro, e houve muito grande tumulto. Também com os filisteus dantes havia hebreus que subiram com eles ao arraial, e também estes se ajuntaram com os israelitas que estavam com Saul e Jonatas. Ouvindo, pois, todos os homens de Israel que se esconderam pela região montanhosa de Efraim, que os filisteus fugiram, eles também os perseguiam de perto na peleja. Assim livrou o Senhor a Israel naquele dia, e a batalha passou além de Bet-Aven. Vamos orar ao Senhor. Nosso Pai, nós te agradecemos pelas Escrituras,
Elas nos tornam sábios, mostram-nos o caminho da salvação, mostram-nos como viver e como morrer, ensinam-nos sobre Jesus, ensinam-nos sobre o nosso pecado, ensinam-nos sobre a fé, confiança, esperança e firmeza em Ti, em vez de em nós mesmos. Portanto, Senhor, hoje nós estamos tão necessitados como sempre e imploramos a Ti que por Teu Santo Espírito ministre a nós. Nós Te suplicamos. Faça as Escrituras darem vida onde há morte, vivificação onde há desânimo e falta de esperança. Pedimos isso a Ti, ó Pai, em nome de Jesus, o Teu amado Filho, pelo auxílio do Santo Espírito. Amém. John Knox, fundador do presbiterianismo do século XVI, escravo das galés, passou algum tempo em Genebra e algum tempo na Inglaterra antes de fundar no século VI ou no século XVI a Igreja Presbiteriana da Escócia. E John Knox disse uma vez: um homem com Deus é sempre a maioria. Um homem com Deus é sempre a maioria. Bom, outro John, no caso Jonatas, é um homem que está aqui diante desse texto que nós temos nesta manhã, está junto com o seu escudeiro, está com Deus, e para contextualizar o capítulo 14, o capítulo 13 acaba sem esperança, no completo desespero. Se você prestar atenção, no capítulo 13 nos conta que Saul e cerca de 600 homens estão do lado do vale e mais de 30.000 carros e 6.000 cavaleiros com a multidão dos filisteus. Tem muita gente com os filisteus e poucas pessoas com Saul. E eles estão ali espalhados como a areia do mar, do outro lado do vale, e uma batalha está prestes a ocorrer, como nos é dito no capítulo 13, o verso de número 5. Quando os homens viram que eles estavam em apuros, quando viram aquela multidão, eles se esconderam em cavernas, se esconderam em buracos, penhascos, túmulos e até cisternas. O verso de número 6 do capítulo 13 diz isso. Outros, não achando suficiente se esconder no cemitério ou em cavernas, eles acharam que ainda estavam muito perto da batalha, resolveram atravessar o Jordão e foram para o outro lado do Jordão, e os poucos que ficaram com Saul estavam morrendo de medo. Estavam morrendo de medo daquela multidão dos filisteus. Saul e o povo estão aqui à espera de Samuel. O versículo de número 8 nos diz isso, do capítulo 13. Eles estão esperando Samuel, mas o povo está impaciente, está com medo do ataque filisteu. E então cansou de esperar Samuel, começou a se dispersar, como diz o verso de número 8. Saul, vendo isso, no momento de desespero e medo, ele toma a decisão que lhe custará o reino. Saul toma a decisão que não deveria ter tomado. Do verso 9 ao verso 14 do capítulo 13, nós temos essa descrição. Mesmo sendo reprovado, Saul não se arrepende e continua a campanha contra os filisteus, mesmo sem o armamento necessário. Porque se você prestar atenção, no capítulo 13, o verso 15 a 18, diz que o povo de Israel, ou melhor, os filisteus, não permitiam ao povo de Israel ter ferreiros. Eles não poderiam ter instrumentos como espada, instrumentos de guerra, essas coisas. E quem precisasse afiar os instrumentos agrícolas deveriam então ir até os filisteus para fazê-lo e ainda tinham que pagar por isso. Verso 19 a 21 do capítulo 13 diz isso. E o capítulo 13 então termina dizendo o seguinte, veja os versos de número 22 e 23. Sucedeu que no dia da peleja não se achou nem espada, nem lança na mão de nenhum do povo que estava com Saul e Jonatas. Porém, se acharam com Saul e Jonatas, seu filho. Saiu a guarnição dos filisteus ao desfiladeiro de Miquimais. Nós temos isso no final do capítulo de número 13. E então nós temos essa posição, esse impasse, aqui no início do capítulo 14.
temos 2 acampamentos, um e o outro lado da colina, no meio há um vale dele, 600 homens de um lado contra mais ou menos 30 mil homens do outro. Capítulo 14, verso 2 diz isso. E é bem aqui que Jonatas emerge. No verso de número 1 nos fala, Jonatas é um homem de extraordinária coragem. Jonatas aqui é um homem de extraordinária convicção, de extraordinária fé, um homem piedoso. A situação aqui é desesperadora, irmãos. Todos os homens de Israel estavam com as pernas bambas, tremendo, com medo, escondidos. Os que não estavam escondidos tinham ido embora para além do Jordão. E os que tinham ficado estavam morrendo de medo. Todos estavam com medo. E nesse contexto surge Jonatas. Então o que ele está fazendo aqui? Ele emerge contra todas as probabilidades que estão diante dele. Se Jonatas olha para o povo, todos estão com medo. Se Jonatas olha para a multidão que está diante deles, há uma multidão que pode, de fato, fazer desfalecer o coração. Para além disso, eles não têm nem armas para lutar contra os filisteus. A situação é totalmente desfavorável. Então, qualquer um, em sua sã consciência, em sua segurança, sairia dali e iria embora. E a pergunta que nós podemos fazer quando lemos isso aqui, ao espelhar conosco, é o que nós fazemos quando as probabilidades estão contra nós? O que nós fazemos e que atitude nós podemos tomar contra todas as coisas que estão vindo contra nós? Quando a maré está ruim, quando tudo que você planejou deu errado, quando dentro da família o turbilhão está acontecendo, o que nós fazemos e que atitudes nós tomamos? Aqui tem 2 atitudes distintas nesse texto. O que fazer quando não há nada que eu possa fazer? Porque, pense comigo, se Jonatas não fosse um homem piedoso, ele poderia olhar para a situação e dizer, eu não posso fazer nada sozinho. Eu não vou fazer nada, eu vou junto com os outros me esconder em cavernas ou passar além do Jordão. Mas veja o que acontece aqui. A sabedoria tradicional diz, nem tente. A situação está ruim, nem tenta, nem vai. Você vai se arrebentar. A sabedoria tradicional diz, olha, opta pelo mais seguro, pelo que é certo, pelo mais certo. E eu quero mostrar aqui nos versículos 2 e 3, que nós temos um vislumbre de Saul também. Saul já falhou em oferecer o sacrifício que ele não deveria ter oferecido, e ele não deveria ter feito antes de Samuel chegar até ele. Deus já disse a Saul que o reinado seria tirado, foi tirado das suas mãos, foi rasgado dele. Saul está jogando, por assim dizer, o fim de jogo. Saul sabe que é o fim de carreira e Saul está no pó, está agachado, está totalmente derrotado com todas as coisas que foram ditas a ele. Ele está talvez se preparando para um jogo longo, por causa dessa batalha. Quem sabe ele quer aqui a sua última glória antes de morrer. Ele se convenceu de que não há nada que ele possa fazer, apesar de Samuel ter partido. No capítulo 13, o verso 15, mostra que Samuel foi embora. Ele deixou todo mundo. Ele ainda tem um sacerdote, se você prestou atenção no verso número 3 do capítulo 14, ele tem um sacerdote, Aías. E quem é Aías? Verso de número 3 diz, filho de Aitube, irmão de Icabô, filho de Finéias, filho de Eli, sacerdote do Senhor em Siló, que trazia a estola sacerdotal. Era alguém que não tinha mais, veja, nós temos um rei que foi rejeitado por Deus e nós temos um sacerdote que não tem mais o sacerdócio na sua família. Porque quando Eli morreu, se você se lembra bem, Deus também tirou o sacerdote da família e da descendência de Eli. E nós temos aqui um rei rejeitado e um sacerdote que também não está mais servindo. Então veja como é que está a situação. Veja o que o texto diz. Quem é Aías? Ele é, ou tem os genes de Icabô. A glória se foi. Então é exatamente o que nós temos. Icabode era o filho nascido da esposa de Finéias.
Os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, os 2 filhos que Deus matou. Deus matou os 2 filhos. E o filho que nasceu foi chamado de Icabode, a glória se foi, Saul está acabado. A sua glória se foi e ele está acompanhado de um sacerdote diante de si, nos mesmos termos. Então lembre-se de que Deus disse que tiraria o sacerdote da casa de Eli. Portanto, para Saul, parece uma missão impossível. Uma missão impossível. Não há nada que ele possa fazer. O quadro é triste, de desesperança, de desespero, de desânimo. Porém, em contraste a isso, o que nós temos nesse texto? Em contraste a isso, nós temos Jonatas e o seu escudeiro. Um homem piedoso que emerge aqui no meio dessa situação. Geralmente, grandes homens surgem em meio a circunstâncias muito, muito difíceis. Porque ninguém quer abraçar circunstâncias difíceis, desafios. Todos querem estar junto com a maré e todos querem estar correndo com as coisas tudo boas, mas ninguém quer abraçar desafios. E então emerge aqui Jonatas, este homem piedoso. Nesse quadro triste de desesperança e desânimo, lá está ele e o seu escudeiro. Ele é apresentado aqui no primeiro versículo e então dos versículos 4 até o versículo 13. Não sabemos o nome desse escudeiro que está com Jonatas. Que homem extraordinário é este escudeiro, a propósito? Este que porta os equipamentos de Jonatas. Ele irá com Jonatas e não importa o que acontecer, ele está com Jonatas até o fim. Ele diz isso, ele o servirá leal e firmemente e não importa o que aconteça. Veja o verso de número 7. Então seu escudeiro lhe disse: faze tudo segundo inclinar o teu coração. Eis-me aqui contigo, a tua disposição será a minha. Estou contigo até o fim. Para o que der e vier, para qualquer luta, nós estamos juntos. Se é para a morte, nós estamos juntos. Se é para a vida, nós estamos juntos. Se é para a vitória, nós estamos juntos. Se é para a derrota, nós estamos juntos. Como é bom ter companheiros dessa forma, né? A Escritura diz que é melhor serem 2 do que 1. Porque quando um desanima, o outro levanta. Quando um está com frio, o outro o aquece. É melhor serem 2 do que 1. Adão estava só e o que Deus disse? Não é bom que o homem esteja só. Dar-lhe-ei uma auxiliadora idônea que estará de frente com ele, será compatível com ele. Deus então providenciou essas coisas, mas nós não sabemos o nome deste escudeiro. Perceba que não nos é dito o nome desse escudeiro, ele é um anônimo, porém ele pode passar desapercebido neste mundo, assim como alguns de nós passaremos desapercebido neste mundo. Quem sabe alguém ouvirá a sua voz e nem mesmo nunca saberá quem é você ou qual é o seu nome. Nunca será reconhecido, mas eu sei de uma coisa, perante o Senhor da glória, o seu nome será lido naquele grande dia. Ele está com Jonatas, ele está com esse homem piedoso, e eu penso que todo o foco dessa passagem está no verso de número 6. Todo o foco do capítulo 14 está voltado para o verso de número 6, que diz o seguinte: disse, pois, Jonatas ao seu escudeiro: vem, passemos a guarnição desses incircuncisos. Porventura o Senhor nos ajudará nisso, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. O homem piedoso tem essa fé. Ele não tem garantias, ele não tem as promessas de que Deus trabalhará por ele. Deus não falou isso diretamente para ele, tanto que ele fala: porventura o Senhor nos ajudará nisso. Ele não tem as garantias, ele não tem as promessas, mas pode ser que Deus trabalhe por ele, porque nada pode impedir que Deus salve com muitos ou com poucos. E isso deve nos lembrar de tantas passagens na Bíblia, irmãos. Tantas histórias bíblicas. Gideão com 32 mil homens, Deus reduz a 300. Lembre-se de Senaqueribe,
a história que nós lemos na liturgia, quando ele está entrincheirando Jerusalém, e 185 mil assírios, de uma só vez, foram mortos por um único anjo. 185 mil naquela manhã estavam mortos, enquanto todo o povo estava em desespero, e Deus agiu por meio de um anjo que matou todo o exército de Senaqueribe. Ou pense naquele incidente, onde Eliseu estava com o seu servo em Dotã. Lembra-te? Eliseu com o seu companheiro Geazi. Os assírios estão nas montanhas de manhã, e Geazi está preocupado, Geazi está angustiado, Geazi está com medo. E Eliseu então ora e diz: Senhor, abre os olhos deste moço. Abre os olhos desse moço. E o servo saiu e disse a Eliseu: Senhor meu, o que nós faremos? Ele olha, Geazi olha e olha aquela multidão e diz: o que nós faremos? E aí a oração é: Senhor, abre os olhos desse moço, porque há mais conosco do que com eles. E os montes estavam cheios, não com o som da música do outro exército, mas os montes estavam cheios de carros e cavaleiros, anjos poderosos, servos do Senhor. Deus não depende de números, é isso que nós devemos aprender. Deus não depende de quantidades. Ele pode salvar com muitos, como disse Jonatas, mas ele pode salvar com poucos. Ele pode livrar com muitos, mas ele pode livrar com poucos. Deus age com os meios, pelos meios, ou até acima dos meios, ou mesmo contra os meios. Deus age dessa forma. Deus não depende de números. Veja o que Jonatas está dizendo. Ele pode vencer esta batalha com poucos, assim como ele pode vencer essa batalha com muitos. Se o Senhor está do nosso lado, o que há que possa resistir à determinação e ao plano do Deus Todo-Poderoso? Ninguém. Irmãos, isso é uma fé extraordinária, é uma fé piedosa de fato. Podemos nos arrastar na passividade, podemos nos arrastar no desespero, podemos nos encolher na falta de fé paralisante, debilitante. Nós podemos fazer todas estas coisas, ou podemos confiar em Deus, como este homem piedoso fez. Agora Jonatas estabelece um sinal. Veja, não seja muito duro com Jonatas por ele estabelecer esse sinal, não o critique. Ele não tinha promessa nem garantia dessas coisas, mas ele estabelece um sinal de que se os filisteus disserem: sobe até nós, verso de número 10 do capítulo 14, ele diz: esse será o sinal de que Deus vai entregar os filisteus nas nossas mãos. E em questão de momentos, 20 filisteus estão mortos. Agora, irmãos, eu disse ontem, eu me empolgo com essas narrativas. Veja, as coisas que são ditas aqui são extraordinárias. 20 homens, ele e o seu escudeiro. Isso daqui, quem sabe alguém pode olhar, um homem pode tranquilamente matar 20 homens. Mas você viu o que a narrativa está dizendo, como é que Jonatas estava? Veja o verso de número 14, aliás, 13. Os filisteus estão numa montanha, estão num lugar alto, e Jonatas está subindo. E é por isso que o texto está dizendo que ele trepou de gatinhas, ele está engatinhando. Ele está engatinhando e atrás dele vem o seu escudeiro. Então, o terreno não é favorável. Por isso que os filisteus dizem: sobe para cá que a gente vai te dar uma lição. Eles estão no alto, eles estão na vantagem. Mas Jonatas já tinha recebido o sinal de Deus. Então, se Deus já havia falado, Deus já havia dado o sinal, ele confiou na palavra de Deus, no que Deus estava fazendo, e foi. Não importa se as circunstâncias estão desfavoráveis, não importa se parece que não vai, ele confiou naquilo que Deus o mostrou, naquilo que Deus fez. E então, em questão de momento, 20 filisteus estão mortos, e a Escritura diz, em cerca de meia
geira de terra, cerca de mais ou menos 2.500 metros quadrados. Ele matou 20 homens. Então, na parte final dessa passagem, Saul aparece novamente. E Saul nem sabe que Jonatas e o seu escudeiro saíram do arraial, se foram, e ele hesita por um momento e diz a Aías, o sacerdote, para enviar a arca da aliança. Ouça isso novamente. Quando você lê isso, tudo o que eu quero dizer nessa hora é: não, Saul, não faz isso. Tu não te lembras do que aconteceu a última vez que isso foi feito? No capítulo 6 do primeiro livro de Samuel. Tu não te lembras, tu vai trazer a arca de novo. Lembra-te do que aconteceu a última vez que tu usaste a arca da aliança como um talismã na batalha? Usou a arca do Senhor, a presença de Deus de uma maneira equivocada, e então a arca foi tomada. E eventualmente a fé e a coragem, a convicção de Jonatas se espalharam pelo exército de Saul, quando eles viram a carnificina e quando eles ouviram o tumulto do outro lado do vale, e eles se juntaram na batalha e houve então uma grande vitória. Essa é a história. É isso aqui que nós temos na narrativa. Pronto, acabou. Agora nós precisamos dar uma pausa e nos perguntar: ok, eu entendi, mas por que cargas d'água essa história está aqui? E daí? O que ela me ensina? O que eu preciso aprender com essas coisas? O que Deus está falando para nós, especialmente nesses dias que nós estamos vendo da importância e da influência da piedade do sacerdote na família ou no lar cristão? Alguns aqui podem estar muito interessados nessa história, podem gostar de histórias como eu. Alguns gostam de histórias e estão tão antenados em histórias que eles gostam de assistir, por exemplo, o History Channel, né, aquele canal da história, e outros mais, o Discovery Channel e etc. Isso é o que te define. Outros nem gostam de história, outros gostam de ver aqueles programas o Food Channel, é só de comida, como preparar receitas, como essas coisas. Alguns de vocês, só de ouvir história, já começam a bocejar. Outros, como eu, amam história. Mas gostando ou não, eu quero chamar a sua atenção para a pergunta: por que essa passagem está aqui? É uma história fascinante. Esta é uma grande história de uma grande guerra que ocorreu no povo de Deus. E é uma história de uma batalha. Eu não tenho certeza se eu posso relatar um incidente semelhante onde um homem com o seu escudeiro venceu uma batalha por causa da sua incursão, das proporções ousadas que ele tomou. Isso é uma história maravilhosa. Daria um filme muito bom isso aqui. Mas por que ela está aqui? Por que Deus faz isso fazer parte da sua palavra? Por que essa história está bem aqui para nos ensinar o quê? É isso que você deve perguntar quando lê a Escritura. Porque tudo que eu falei para trás até agora, você poderia muito bem ter lido e ter visto todas estas coisas. Alguns nem conseguem perceber essas conexões, mas você poderia ter entendido tudo isso. E eu quero sugerir que ela está aqui para nos ensinar pelo menos 3 coisas. Primeira coisa ou primeiro princípio que nós podemos extrair daqui: a batalha não é vencida pela força, pelo poder ou pelos recursos. Nenhuma batalha que nós batalharemos, ou batalhamos, ou estamos batalhando, não é vencida pela força, pelo poder ou pelos recursos próprios. Não é pela nossa inteligência, não é pelo que sabemos, não é pelo que possuímos, não é pela força do nosso braço. Não é por isso. E a primeira coisa que nós temos que olhar para esse texto e verificar, nós precisamos lembrar disso: Igreja Presbiteriana de Ipirá, com tudo o que temos, não é por força nem por violência, mas pelo Espírito Santo de Deus.
O reino não será conquistado, as famílias não serão conquistadas, só porque nós somos uma grande igreja com muitos recursos. Ou o reino não será perdido e as famílias se desfarão porque nós somos poucos e com poucos recursos. Deus pode vencer batalhas sem nós. Deus pode vencer batalhas apesar de nós. Assim como Ele pode vencer batalhas conosco, nos usando. Deus pode colocar a linha de frente da batalha em alguma pequena força, quase gigante, que se nós olhássemos, diríamos, daí não vai sair muita coisa. Precisamos ser constantemente lembrados daquilo que o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, o Santo Espírito nos falou nas Escrituras, quando ele escreve aos Coríntios, e nós lemos também na liturgia. Não são muitos poderosos, nem muitos nobres que Deus chamou. Não são muitos inteligentes, nem bonitos. Caso contrário, nenhuma dessas qualidades eu teria ou estaria aqui. Deus escolhe as coisas fracas para confundir as fortes. Deus escolhe as coisas loucas para confundir as que se dizem sábias. Deus escolhe as que não são para confundir as que se dizem ser. É assim que Deus age, para que a glória, o poder não seja nosso, mas seja de Deus. É em vaso de barro, irmão, com todas as tuas falhas, com todas os teus tropeços, com tudo isso, e isso me consola. E isso deveria te consolar. Agora, se você se vê em alta conta, isso não é bom para você. Se você tem uma visão muito elevada de si mesmo, se você tem olhos altivos, isso não é uma boa notícia para você, porque Deus abate os exaltados. Ao ler algumas histórias, biografias, eu li a história de John Bunyan, que escreveu Peregrino. A propósito, uma história muito boa, se você ainda não leu, por favor, leia. E releia, e releia. Ele trata muito da jornada cristã. Mas John Bunyan nunca foi à escola. Não porque ele era homeschooling. John Bunyan nunca foi à escola. Na verdade, na sua época, ele trabalhava muito com seus pais. E até onde se sabe, ele não teve nem mesmo uma educação básica. Certo? Ele aprendeu a ler e escrever. Mas além disso, mais nada. E ele foi criado em uma pobreza absoluta, que muitos de nós nem conhecemos. Pobreza absoluta. Que nós chamamos hoje, muitas vezes, da linha abaixo da pobreza, ou abaixo da miséria, né? E um dia, John Owen, outro grande homem, que foi educado, muito bem educado, John Owen estava conversando com o rei Carlos II. E ele disse ao rei que ouvira John Bunyan pregar. E o rei Carlos II zombou e repreendeu John Owen por causa disso. Disse John Owen que ele era alguém que ele não conseguia entender porque John Owen estava ouvindo alguém como John Bunyan. John Owen era o vice-chanceler da Universidade de Oxford. Por que cargas d'água? John Owen, um erudito, alguém muito importante naquela sociedade, estava ouvindo um Zé Ninguém. Alguém que não teve um mínimo de educação. E John Owen olhou para aquele rei e disse que daria todo o seu conhecimento,
todo o tempo que ele teve para pegar títulos, se ele pudesse pregar um sermão como John Bunyan pregava. E John Owen se inspirou muito na piedade de John Bunyan. Eu penso que nós precisamos lembrar disso, e eu penso que isso flui desta passagem. O que Jonatas está nos ensinando, com a sua atitude de fé, com a sua piedade, esse modelo de homem piedoso, Deus pode vencer com muitos e pode vencer com poucos, porque não somos nós, nem a nossa força, nem o nosso intelecto, não é o nosso dinheiro, mas é o Deus que é soberano sobre todas as coisas. É Ele. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome dá a glória. Não podeis crer se buscais a glória uns dos outros, disse o Senhor. Se Deus está do nosso lado, se o Senhor da glória está do nosso lado, nada pode nos impedir, nada pode resistir ao que Deus propôs. E essa é a primeira coisa, irmãos. Então não existe absolutamente nada que Deus não possa fazer para restaurar a tua família. Restaurar o teu sacerdócio no lar, a tua posição de profeta, de alguém que ensina a palavra de Deus, repreende a tua casa, alguém que intercede pela tua família, alguém que está na frente da liderança e que é um modelo, não apenas para a esposa, mas para os filhos. Eu oro a Deus, e dias antes de ser ordenado, ou até antes de ir para o sagrado ministério, eu chamei minha esposa e chamei minha filha, Samara, e eu perguntei se eu era pastor para elas. Vocês me veem como ministro, como um pastor? Porque se eu não for pastor de vocês, eu não posso ser pastor de mais ninguém. O primeiro rebanho que Deus me deu foi o meu lar, a minha casa. O primeiro cuidado que eu devo ter são com os meus, porque quem não cuida dos seus é pior que o ímpio, negou a fé. Você entende como você está deixando a tua casa? O que você está se tornando quando não ensina a palavra de Deus para os teus, não cuida dos teus? Você os entregou para a boca do lobo. Você não pode fazer isso e sair ileso. Você não pode fazer isso e sair de boa. Não tem como. A ira do Senhor se acenderá, porque ai daqueles que fazem tropeçar um dos meus pequeninos. E Deus colocou sobre a tua e sobre a minha responsabilidade pessoas. Para alguns foram mais pessoas, para outros foram menos pessoas. A quem muito é dado, muito será cobrado. Não tem como fugir, irmãos. Você pode se omitir da sua responsabilidade, mas Deus vai pedir-te contas. Deus vai te pedir contas. Mas entenda isso. Entenda que você pode fazer, porque não é pela tua força. Nós vimos ontem muitas coisas em Juízes. Não é pela tua força, não é pela tua inteligência, não é por nada, é porque o Senhor disse: eu te constituí assim e você deve fazer isso. Mas, Senhor, eu não sei falar, lembra? Sou pesado de língua. Eu não sei isso, não sei aquilo. Quem foi que fez a boca? É estar cego para o poder de Deus. É olhar para nós e não olhar para Ele. Esse tipo de desculpa é quando a minha visão está distorcida. Mas quando eu tenho a visão alinhada, é diferente. Ai de mim que vou perecendo. E eu vi o Senhor da glória. E quando houve, veja, alguém que diz: ai de mim que vou perecendo, e eu vi o Senhor da glória,
Ouve o Senhor da glória dizendo: quem há de ir por nós? Eis-me aqui. Com todas as minhas falhas, guardadas as proporções do texto, mas com todas as minhas falhas, com todas as minhas dificuldades, eis-me aqui. O Senhor pode transformar esse vaso. O Senhor pode transformar essa vida. O Senhor tem poder de fazer isso em mim. Segunda coisa, se Deus é por nós, é o segundo princípio que nós podemos extrair desse texto. Se Deus é por nós, que inimigo pode resistir em nosso caminho? Ou na linguagem do Novo Testamento, se Deus é por nós, quem será contra nós? Tenho feito essa pergunta nos últimos dias, assim como talvez alguns de vós. O inimigo, neste caso, não é um filisteu. O inimigo que eu tenho na minha mente é a sombra da falta de um campo, de um sustento, outras coisas que se desdobram por causa disso. Se Deus é por nós, o que é a falta de um sustento? Se Deus é por nós, o que é a falta de um campo ou qualquer outra coisa que seja? Se Deus é quem tomou o cuidado da minha e da sua vida, o que será contra nós? Se Deus é por nós, o que é uma doença? O que é o Alzheimer, o câncer? Agora, como é que eu posso saber se Deus é por nós? Como é que eu posso saber se Deus é comigo? Lembre-se da lógica do apóstolo. Aquele que nem mesmo poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós. Ele não poupou o seu próprio filho, como ele não nos dará também todas as coisas? Ele não poupou o seu próprio filho por amor de mim e por amor de ti. Como ele não nos dará todas as outras coisas, diz a Escritura? Sim, a vitória é nossa por Cristo Jesus. O câncer pode vencer, o Alzheimer pode vencer, a fome pode vencer, o perigo pode vencer, o desânimo, a tristeza, a angústia, a ansiedade, a depressão, a incerteza. Todas estas coisas podem fazer desfalecer o meu coração, podem me desanimar e podem desfalecer a minha carne e o meu coração. Mas eu sei de uma coisa: Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre, diz a Escritura. Eu espero que isso aqueça o seu coração como aquece o meu, irmão. Eu não estou simplesmente empolgado para mostrar uma empolgação a você. É porque isso é que me sustenta. E isso deveria te sustentar. Porque Deus é a minha herança para sempre e jamais a sepultura me vencerá. O último inimigo a ser vencido é a morte. Porque Jesus Cristo, ou em Jesus, a vitória, a ressurreição, a vida eterna, a novos céus e a nova terra. Porque ele despojou principados, porque ele despojou potestades, ele os expôs publicamente e os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz, por mim e por você, pelos seus eleitos. Então, se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso é uma fé ativa, a fé piedosa que Jonatas está aqui, a história deste rapaz está aqui para nos ensinar. O que são os filisteus? 36 mil deles? Contra 2? O que são eles? Contra 600 que estavam com Saul? Quem são eles? Se Deus está do nosso lado, quem são eles? Se Deus está indo à nossa frente, quem são eles? Se Deus está nos equipando, quem são eles? E daqui se desdobra a terceira coisa que nós podemos aprender. A batalha não é nossa, não é pela nossa, aliás, não é pela nossa força, não é pela nossa inteligência, mas pelo Espírito de Deus. Se Deus é por nós, não há inimigo que possa resistir, porque a batalha é do Senhor.
Qual a diferença entre Saul e Jonatas aqui? Saul era um homem que jogava sempre por aquilo que era mais seguro. Sempre. Há muito a ser dito sobre jogar só pelo que é mais seguro, mas esse não é o momento. Sabe, meus irmãos, se os presbíteros e diáconos dessa igreja sempre tivessem jogado só pela segurança, talvez esse edifício não teria saído. A climatização deste ambiente ou qualquer outra coisa. No contexto financeiro do nosso país, não só agora, mas para trás também, não teria saído. Talvez haja uma palavra aqui, talvez haja uma lição aqui. Talvez haja um desafio aqui. Talvez para aqueles de vós que têm enorme responsabilidade de planejamento estratégico, planejamento para o futuro, o cuidado com a casa, com a família, talvez tenha uma palavra aqui. Sabeis haver homens nesta igreja, e é isso que eles têm feito. Têm falado sobre o futuro, onde nós queremos estar talvez daqui a 10 anos, como nós queremos estar talvez daqui a 10 anos, se o Senhor nos permitir, quantas dificuldades e quantos inimigos e quantos problemas, quantos desafios nós teremos vencido, enfrentado, quantas derrotas nós teremos também tido. E eu me pergunto se isso é um desafio para nós. Seremos como Jonatas ou como Saul? Jogaremos pelo que é seguro ou diremos a batalha pertence ao Senhor? Porque o cuidado com a tua família não é uma causa só tua. Aliás, antes de ser tua, é do Senhor. A liderança da tua casa não é uma coisa tua. Foi o Senhor quem te instituiu assim. Então a batalha é do Senhor. Não importa as dificuldades, ontem eu falei, Deus não disse para você liderar sua casa, só sua esposa for um amor e não se contrapor à tua liderança. Deus não disse só lidera ela se ela for sempre submissa. Só instrui os teus filhos se eles sempre ouvirem, não forem rebeldes. Deus não disse isso, irmão. E essa não será a tua desculpa no dia que Deus te pedir contas. Essa desculpa não vai colar. A batalha pertence ao Senhor, seja com muitos ou com poucos. Diz a Escritura, nós devemos pegar o exemplo do maior para o menor, né? Disse isso ontem. E a Escritura diz que alguns irmãos tornam o pastoreio mais difícil. Hebreus diz isso, né? Tornam o pastoreio mais difícil. No finalzinho da Epístola aos Hebreus, fala isso, que tem alguns que tornam o pastoreio tão difícil que isso não vai ser bom para eles. E se nós aplicarmos do maior para o menor, então dentro de casa também há esposa, há filhos, que tornam o pastoreio do lar, o cuidado do lar difícil. Mas isso não é desculpa para que eu não lidere. Porque a batalha não é minha, e lembre-se lá do primeiro ponto, não é por força ou por violência. O que Deus me disse é instrua, lidere, faça conforme a Escritura. Eu não preciso de muita coisa para viver, eu só preciso da Escritura guiando a minha casa manhã após manhã. Guiando o meu lar dia após dia, até o dia em que o Senhor vier nos encontrar ou até o dia em que Ele me chamar. Só isso, e confiar que a batalha pertence ao Senhor. Nós precisamos entender essas coisas, porque se nós não entendermos isso, nós não vamos prosseguir.
Nós vamos estar sempre com as mãos decaídas, com os joelhos trôpegos. E não vamos guerrear, não vamos batalhar, vamos nos esconder em cavernas, vamos nos esconder em tumbas, vamos atravessar o Jordão com medo da batalha. E se estivermos nela, vamos estar morrendo de medo, sim. Mas o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem eu temerei? O Senhor é a força da minha vida, a quem eu me recearei? Quando um exército me cercar, o meu coração não temerá. Nele eu vou confiar. É essa a nossa esperança, é isso que nós devemos ter. E nós podemos olhar para estas coisas, irmãos, e pensar várias e várias vezes como a Escritura trata isso. Eu não posso deixar de pensar nas últimas coisas que Jesus quase fez com os seus discípulos. Após a ressurreição, Pedro, onde estava Pedro? Jesus havia morrido, ele ainda não sabia que, Pedro ainda não sabia que Jesus havia ressuscitado. Pedro voltou e estava pescando na Galileia de novo. Tinha voltado, porque Jesus havia morrido, sido sepultado, e se havia uma coisa que Pedro sabia fazer, era pescar. E havia voltado para o seu antigo trabalho, e lá estava Pedro, ele estava jogando pelo lado mais seguro. Vou voltar para as redes, é mais seguro, é mais estável. Pedro, indubitavelmente, era um bom pescador, mas diz a Escritura que ele não pegou nada. Passou a noite inteira. Não pegou nada. E então Jesus disse a ele no barco: lança a rede para o outro lado. E eu até posso ouvir Pedro murmurando: o que esse sabe sobre pesca? Eu passei minha vida pescando e a noite inteira tentando. Como é que jogar para o outro lado simplesmente vai mudar as coisas? Não é porque ele está mudando para o outro lado, é porque de quem o ordenou fazer isso. Essa é a questão. Quem está ordenando ele fazer isso? E nós podemos imaginar ele lançando essas redes e então de repente o barco quase virando, quase tombando, porque não se trata de Pedro, não se trata da habilidade que ele tem, se trata de Deus. Trata-se do poder de um Cristo ressuscitado. O poder de um Cristo ressuscitado diante de tudo o que tem neste mundo, e o diabo e o próprio inferno não podem fazer nada. Jesus é vitorioso. E eu me pergunto se isso é um desafio para ti. Tu apenas sempre jogará pelo seguro, não abraçarás desafios que a palavra de Deus te chama a abraçar, as promessas que Deus te fez, o poder de Deus. Farás como Saul, que na hora da angústia, na hora do medo, toma sempre decisões precipitadas, sempre decisões erradas, e acabando com aquilo que Deus o entregou em suas mãos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude, como líderes do lar, a contar sempre com a sua força, não com a nossa. A saber que Ele estando conosco, não há inimigo que possa nos vencer, porque a batalha pertence ao Senhor. Amém.